Hoje é o nosso primeiro capítulo da reconstrução. Bom, a reconstrução é algo que nós vamos usar a palavra de Deus para a gente ir entendendo e reconstruindo a gente. Existem crenças em nossas vidas que elas são implantadas desde a nossa infância, né? É como assim, a gente nasce zerado, sem nenhuma crença implantada. E conforme a gente vai crescendo, até mesmo o bebê, vai se colocando, né, crenças é o que significa? São pontos, né, que se tornam verdades dentro de cada um de nós. Essas verdades, elas são construídas e elas são ouvidas a maior parte das vezes pelos nossos pais ou para quem nos cria, né? E depois elas vão sendo implantadas. Então, tem algumas crenças que elas se tornam verdades muito fortes dentro de nós, né? Todos nós temos crenças, as limitantes e as outras que não, que na verdade até nos ajudam. Só que nós temos as crenças limitantes que a palavra já diz, ela limita algo, né? Então, você vai até certo ponto e você fica parado nesse ponto. Então, essa série, né, que se chama Reconstrução, é isso, é a gente se permitir que, através da palavra de Deus, a gente consiga realmente se reconstruir. Então, hoje, o primeiro, né, ponto existe um versículo que quando eu conheci esse versículo, eu achei muito interessante e comecei a tomar posse dele cada vez mais, né? Hoje eu falo, em minhas orações, quase que todas as minhas orações, eu acabo mencionando esse versículo, mas é algo que eu peço de dentro mesmo, sabe? Que Deus tenha certeza que está dentro do meu coração e o que eu quero realmente viver. Está lá em Salmos 139, 16, que diz: Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que lindo. Deus, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ele já escreveu uma história para cada um de nós. E ele contou essa história quando a gente ainda estava no ventre. Então, cada um de nós, querendo ou não, lá no nosso íntimo, a gente sabe, no fundo, que Deus já falou, só que a gente não tem esse acesso. E o incrível é que Deus escreveu uma história, e com certeza uma história linda para você. Não estou falando que é uma história que você não vai passar por nenhuma dificuldade, porque nós estamos implantados nesse mundo. E nós vamos realmente passar por alguns pontos, algumas situações difíceis, mas é uma história que Deus vai estar ali contigo e vai com certeza te ajudar a passar muito mais fácil por essa história. Só que, infelizmente, né, às vezes a gente vai ter acesso a essa informação muito lá na frente, muitas vezes a pessoa vai passar sem mesmo ter esse acesso. E é isso que eu quero, que vocês tenham esse acesso, que vocês olhem para esse versículo com um olhar diferente e pensar, Deus escreveu uma história. Se Ele escreveu uma história para mim, escreveu uma história para você, é porque é algo importante que está ali e eu sempre parei e começava a pensar o porquê que eu tinha nascido. É muito vago quando a gente pensa assim, eu vim nesse mundo e para que eu vim nesse mundo? Para viver e morrer? É meio estranho. Quando a gente começa a colocar um ponto e pensar, não, existe um porquê que eu vim aqui, existe um propósito que eu vim a esse mundo, se torna algo diferente e a gente começa a pensar, para que então que eu nasci? Por que que eu vim nesse mundo? Qual é o talento que de repente eu tenho que eu vou colocar e ser algo diferente para o mundo? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você realmente já se conectou, né, com Deus ou com esse pensamento de pensar, para que que eu nasci? Qual o propósito que eu vim para esse mundo? Então, hoje, nesse início, né, dessa série que nós vamos fazer, que vai se chamar Reconstrução, eu gostaria que você voltasse para Deus
Eu costumo falar que é muito importante a gente ter um momento a sós com Deus todos os dias. Mesmo que esse momento seja um momento muito pequeno, mas que ele vai iniciar pequeno, depois ele vai aumentando, mas que a gente tem esse momento com Deus. Então, eu te peço que você, após ver esse vídeo, você se conecte com Deus, que você tenha um momento especial, só você e Ele, e pergunte para Ele: Deus, qual o propósito? Uma coisa eu vou te falar, Ele não vai te falar assim rápido, não. No fundo, é um processo. Mas o mais importante é saber e você se perguntar para você mesmo: você quer viver o que Deus escreveu para você, como está aqui na palavra? Você quer verdadeiramente viver tudo aquilo que Deus já escreveu para você viver, sem, na verdade, saber direito o que é, mas ter a certeza, né? O alívio no coração de saber que Deus com certeza quer o melhor para você. Se faça essa pergunta e coloque para Deus: Senhor, qual o meu propósito? Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor escreveu para mim. Se você realmente quiser viver tudo aquilo que Deus escreveu para você, amanhã assista o próximo vídeo, que a gente vai começar uma história juntos, né? De uma reconstrução, né? De algo que a gente tem que se trabalhar para começar a ter esse acesso e começar esse processo, né? De um encontro, de realmente começar a se moldar, a se trabalhar, né? Internamente, permitir com que Deus realmente comece a trabalhar em você. Então, te aguardo no próximo vídeo.